Eu vou passar a palavra para o doutor Jairo Bisol, do Ministério Público Federal. É o nosso pessoa que está mais qualificado do Ministério Público para acompanhar as questões de saúde do DF e do Brasil. Doutor Jairo, por favor, com a palavra. Já estou com... Liga aqui. Cadê? Alô? Estão ouvindo? Já estou com medo da campainha. 10 minutos. É assustador falar em 10 minutos, mas vamos lá. Vamos direto. Bom dia a todos, bom dia, senador, bom dia a todos da mesa, companheiros de mesa. Como o tempo é muito curto, eu vou sem maiores delongas aos pontos que interessam. Primeiro, não há que se falar em crise da saúde no Brasil. O que está em curso é um desmonte do sistema público de saúde. Desmonte não é crise, ponto. Por que eu afirmo de forma tão categórica que está em andamento um desmonte? Aliás, com um golpe fatal sendo articulado dentro dessa casa. Dentro dessa casa. Por quê? Porque, notadamente, não há vontade política de fazer saúde pública nos sucessivos governos, desde a Nova República, a fundação da Nova República. Pacto esse que eu desconfio que está desmontado de um tal modo que eu não sei se há como se recosturar, está em curso tentativa de recuperar esse pacto aí, até agora bastante frustradas. Se nós analisarmos tecnicamente, e não vai dar tempo para fazer isso em função dos 10, 15 minutos assustadores, há um progressivo desfinanciamento da saúde pública, vergonhoso e progressivo desfinanciamento da saúde pública no Brasil, em curso, conduzido com muita esperteza pela área econômica. Isso é notório. É olhar um por um dos atos que envolve a adequação do financiamento público, sempre burlando a Carta Constitucional, sempre enxugando, diminuindo os recursos para a área da saúde. Para um país cuja promessa constitucional é realizar um sistema de saúde público universal e integral, evidentemente, um progressivo desfinanciamento de uma área subfinanciada é uma demonstração inequívoca de falta de vontade política de efetivar essa política pública. Outro sintoma muito claro que falta vontade política de se fazer SUS é a indefinição de um modelo de gestão. Essa é uma questão gravíssima. O modelo público de gestão é um modelo que está bem desgastado, há dificuldades terríveis de se conduzir uma gestão pelo modelo público, desde o sistema de compra, gestão de pessoal, enfim. A intervenção da máquina política, uma intervenção com critérios que não são critérios de gestão, são critérios de interesses escusos, políticos, eleitorais. É péssima essa intervenção. Então, a gestão precisava de um estudo e uma redefinição de cabo a rabo, e nós não vemos o Estado mobilizado para definir o modelo de gestão. O que se vê é um processo progressivo de terceirização da saúde, extremamente perigoso num país como o nosso, que não consegue cumprir aquilo que sabe que deve fazer, o dever de casa, que é fazer a reforma política. Quem de nós não sabe que nós temos uma máquina política cujo eixo estruturante consiste exatamente no financiamento dessa máquina por recursos do orçamento desviados. E eu quero dizer que eu penso aqui de uma forma, para não ser agressivo, eu sou daqueles que pensam de uma forma mais estruturalista. Eu não creio que o problema da corrupção seja um problema de pessoas. E combater corrupção combatendo pessoas é um equívoco. As estruturas são corruptoras. As estruturas são muito mais definitivas no modo de funcionamento do ser humano do que a gente imagina. A começar pela família. Os mitos, até os mitos racionais da nossa era. Então, parece que os antropólogos dizem que as estruturas... que os seres humanos, no fundo, são todos determinados pelas estruturas. E que as estruturas, no fundo, conversam entre si através dos seres humanos. É o que diz a antropologia estruturalista de Claude Lévi-Strauss, por exemplo. Mas não faz mal. Simplificando, eu acredito em estruturas corruptoras.
E uma das mega estruturas corruptoras do nosso país é esse modelo político que nós temos. Eu acho que nem os senadores e deputados aguentam mais, os prefeitos, governadores e a presidência da República não aguentam mais o sistema político, que só sobrevive financiando grupos e bandeiras partidárias com desvios de recursos do orçamento. Se nós não resolvermos essa questão aí, não há política pública a ser efetivada nesse país, muito menos a política de saúde, porque permanentemente vão ocorrer as definições, por exemplo, do modelo de gestão a partir dessa lógica. Qual o modelo de gestão que permite o desvio mais clean dos recursos públicos para efeito de financiamento desta máquina política? Ora, atualmente, organizações sociais. Alguém tem dúvida disso? Um mega contrato de gestão. Você consegue desviar, como faziam, por exemplo, aqui em Brasília, no Hospital Santa Maria, cujos 14 milhões mensais deviam ser executados desde uma conta do BRB, e 24 horas depois de depositado os 14 milhões mensais para a Real Espanhola, esse dinheiro estava espalhado em instituições bancárias no Brasil inteiro, máxime na Bahia, onde era o centro dessa organização social, a Real Espanhola. Não há possibilidade de controle. Aliás, querer implantar um modelo de organização social para gerir o SUS, com uma máquina política que vive dos recursos do orçamento e com um Estado que não tem estruturas de controle, não tem tradição no controle, é realmente querer viabilizar o desastre. Então, se nós não definirmos um modelo de gestão público, viável, com controle do absenteísmo, com controle da produtividade, isso demanda se discutir um modelo de gestão. E se nós falarmos em GDF, senador, eu aqui assustadíssimo com os 10 minutos, nós temos que falar não só nesse modelo de gestão pública, mas temos que falar em descentralização. A Secretaria de Saúde do DF é um absurdo, porque a unidade federativa DF é atípica. Ela é quase que um reino. Nós temos o rei da saúde aqui, à nossa direita, o doutor Fábio Gondim, não é que está lá assustado também com as complexidades desse reino, desse reinado. Ela é praticamente um reino, porque ela junta uma estrutura, uma máquina administrativa imensa, tem um orçamento de 7 bilhões de reais, 81% comprometido com o pessoal. Eu tenho lá minhas dúvidas, não consegui essa informação ainda, que está sendo pago, provavelmente para chegar a esse valor. Os inativos e os aposentados não estão sendo pagos com recursos do SUS? Os que estão em desvio de função estão sendo pagos com recursos do SUS? É uma coisa para ver, secretário. Não pode. A Lei 141 não permite. Aliás, a Constituição já não permite. Isso não pode. Aliás, a área de planejamento do governo tem que prestar atenção com isso também. Não pode. Não é? Mas, de qualquer forma, é uma máquina de 7 bilhões de orçamento, 81% gasto com pessoal. Essa máquina não sobrevive desse jeito. Sem política de pessoal, com alguns aumentos descompassados da realidade. Quer dizer, a irresponsabilidade da gestão se mostra, não é, da gestão dos anos que passaram, sem fazer análise crítica dessa gestão. Pelo contrário, estamos torcendo para que a atual gestão consiga, no esforço que a gente está testemunhando fazer, colocar a secretaria nos eixos. Em cima disso, uma política subfinanciada, racional, voluntariamente, né, pelo poder público, sem um modelo de gestão que possa efetivá-la, ela implica no quê? Abre um volume de judicialização, porque a Constituição define a saúde como direito do cidadão contra o Estado. E isso está gerando uma onda tsunâmica de judicialização, especialmente nas áreas do nosso país onde existem estruturas de inclusão judicial, que é tudo que se quer, uma população que esteja incluída no sistema judicial, e eu me refiro aqui ao trabalho importantíssimo feito pela Defensoria Pública. No DF, a Defensoria Pública promove a inclusão social e, com isso, promove, no campo da saúde, uma onda de judicialização, e é a função dela promover. É a gestão que tem que resolver isso aí, cumprindo o seu dever de prestar ações de serviço de saúde e não consegue fazê-lo.
Essa judicialização, como ela está calçada pela natureza do processo judicial em cima da casuística, impõe um ganho de irracionalidade no sistema que o sistema não sobrevive. Então, o que está em curso nesse país, prestem atenção. Hoje está uma campanha muito bem articulada, eu diria até ardilosamente articulada, porque essa pressão do subfinanciamento, da falta de modelo de gestão, ela estoura no ponto mais fraco da corda de um país que se diz federalista, mas que, no fundo, é um Estado unitário fantasiado de federação e que está com o poder político e econômico centralizado na União. E estoura onde? Lá na ponta, no prefeito. A espada de Damocles da judicialização, que é um produto perverso dessa maneira de conduzir uma política para que ela não se realize, sem compromisso com a Constituição, sem compromisso com a política, que é o que o nosso país faz. Essa equação estoura na cabeça do prefeito. E hoje, malandramente, esses que conduzem a política desse modo estão dizendo, está vendo? Ninguém suporta mais a judicialização. Vamos começar agora a resolver o problema com planos de saúde. Isso é uma vergonha, Brasil. Isso é uma vergonha. Plano de saúde é uma ilusão de saúde. Porque a hora que o cidadão precisa realmente da ação e do serviço, esses planos se mostram como eles realmente são, um grande engodo. Então, está em curso uma articulação política para empurrar para a população esse grande engodo e retirar da população um dos seus direitos mais fundamentais, que é o direito à saúde, e desmanchar, como está sendo desmanchado paulatinamente, uma das políticas mais bonitas que nós já conseguimos consolidar na Constituição como política de Estado, que é o SUS, e que, infelizmente, por todas essas idiosincrasias da estrutura do Estado brasileiro, nós não conseguimos traduzir em realidade. Espero que eu tenha provocado o suficiente, senador. Assustado com meus 10 minutos, então, eu acho que o que era de importante para se colocar, está colocado. Especificamente em relação ao DF. Tem uns 2 minutinhos? Tem sim. O DF vive também o desdobramento de uma responsabilidade política. O que se fez no DF no ano passado não se faz. Votar uma LOA para a saúde pública 30% menor do que o que tinha sido votado para o ano, sabendo que o que tinha sido votado para o ano não era suficiente para cumprir o ano orçamentário. Isso é irresponsabilidade, governo passado. Isso é irresponsabilidade, Câmara Legislativa passada. Irresponsabilidade com o Distrito Federal. Irresponsabilidade com a população do Distrito Federal. A LOA da saúde é uma vergonha escancarada do Distrito Federal. Não tem mais dinheiro para a saúde esse ano. O secretário vai dizer isso aí. Não tem mais. Daqui para frente, vai depender de gorjetas. Como é que a gente conduz uma estrutura dessas com gorjetas? As primeiras gorjetas fundamentais para que se tenha recursos para custeio depende dos deputados distritais, da boa vontade deles, que abram mão dos recursos para emenda, que eu acho que nem deveriam existir, sinceramente. O orçamento deve ser uma coisa racional e não política. Que história é essa de os políticos gastarem o nosso dinheiro de acordo com linhas políticas? O orçamento tem que ser gasto tecnicamente. O dinheiro é de todos, não é de um e de dois. Não pode ser gasto por critérios políticos, tem que ser gasto por critérios técnicos. É outra coisa que a gente tem que mudar no nosso sistema. É que os deputados precisam fazer política com dinheiro, senão não sobrevivem na função. Não é que os deputados são pessoas equivocadas. A nossa estrutura política, volto a insistir, é equivocada. Se nós não formos capazes de fazer uma reforma política, vamos desistir de políticas sociais, vamos desistir de políticas públicas, vamos cair na realidade. Não dá mais, o Brasil não suporta mais isso. Quem suporta isso? Não só as políticas públicas não suportam não ser efetivo.
A economia do país não suporta isso. A condução não é a mais racional. Os resultados são péssimos. É isso, senador. Fica isso como reflexão e provocação. Queria agradecer o nosso representante do Ministério Público, o nosso Jairo Bisol, né, dar uma salva de palmas para ele pela eloquência da palavra. O doutor Sérgio, que viria na audiência passada, ele teve um problema de saúde, que graças a Deus não foi tão grave, mas ele hoje pôde vir nos prestigiar. Ele via colocar aqui, no ponto de vista governamental, a dificuldade que está o GDF. E ele fez questão de hoje vir aqui e estar presente para colocar o Estado, que foi herdado pelo governo Hollenberg, e a dificuldade que está sendo pegar essa máquina e pôr ela no eixo para começar a andar. Então, ele vinha exatamente para falar essa questão, a dificuldade econômica, a dificuldade administrativa, a dificuldade dos pagamentos que muitos ficaram sem pagar. Então, mostrar a situação que está o GDF. E o doutor Fábio, a questão da saúde. Então, o doutor Sérgio, ele inclusive vai ter que retirar daqui a pouco para uma reunião, mas fez questão de vir aqui, colocar do ponto de vista da gestão do governo do Distrito Federal, essa dificuldade toda que se encontra a máquina. Então, com a palavra, Sérgio, os seus 10 a 15 minutos, à vontade. Bem, muito bom dia a todos. Queria agradecer, senador Hélio José, pela oportunidade de estar aqui, debatendo com a sociedade políticas públicas, problemas que afligem a nossa sociedade e buscando formas de enfrentá-los. Queria cumprimentar os demais integrantes dessa mesa, doutor Bisol, doutor Fábio Gondim, nosso secretário de Saúde, Elvésio, do Conselho de Saúde. Dizer que é sempre um prazer renovado estar aqui nessa casa, no Senado Federal. Embora seja um servidor da Câmara dos Deputados, tenho muito apreço também. Aqui fiz minha vida profissional, minha história profissional nesses corredores e nessas salas. Bem, vamos então buscar contextualizar um pouco a situação da saúde em face da problemática, do problema fiscal grave que enfrenta hoje o Distrito Federal. Eu não quero aqui politizar o debate, no sentido de buscar personificar problemas, erros, dizer se foi o governo passado, se o anterior ao passado também contribuiu ou não. Não gostaria aqui de nominar personagens, apenas dizer de forma absolutamente franca a situação que nós nos encontramos e como isso aflige um problema sério, que é o problema da saúde no Distrito Federal. De antemão, gostaria de dizer que nós reconhecemos ser esse o principal desafio para uma gestão que pretenda ser bem-sucedida no Distrito Federal. É conseguir enfrentar e ter bons resultados no que tange a prestação de serviços de saúde à nossa população tão carente desses serviços. Bem, como muitos devem saber, embora haja ainda aqueles que busquem disseminar dúvidas a esse respeito na nossa sociedade aqui no Distrito Federal, mas o problema fiscal herdado por essa administração, ele é de tal monta que realmente quase que inviabiliza o nosso Distrito Federal como uma unidade da federação. O doutor Bisol dizia há pouco que o orçamento foi construído assim de forma absurda, sem seguir minimamente parâmetros lógicos ou seguindo aquilo que gestores públicos, parlamentares deveriam perseguir de forma obstinada, que é a responsabilidade com aquelas pessoas que são destinatárias de serviços públicos. Nós tivemos um orçamento que foi inflado em sua receita de forma artificial para poder atender algumas necessidades políticas. Então, queria criar um gasto político, não tinha dinheiro, não. A gente inventa que vai ter mais dinheiro e coloca recurso. E também, por outro lado, você faz
subestima os gastos em algumas áreas para poder sobrar recursos para aquilo que você pretendia fazer, atender às suas pretensões ou projetos políticos. Daí porque se retirou uma quantia imensa de recursos da saúde para justamente destiná-los a outras frentes, como um orçamento de quase 6 bi e tanto, você reduzir para 4 bi na saúde, o que seria absolutamente impensável. Isso foram mecanismos buscados para que a conta fechasse, porque numa lei orçamentária você precisa apresentar despesas e receitas equilibradas, senão a lei não fecha. Então, para que fechasse essa peça, volto a dizer, essa peça fictícia, foram construídas saídas como essa. Do lado da receita, estimou-se um incremento, por exemplo, nas receitas via fundo constitucional, da ordem de quase 3 bilhões. Todos nós sabíamos que a situação do país ela caminhava não para uma expansão da receita, e o fundo constitucional é calculado com base num percentual da receita corrente líquida da União. Ainda que não houvesse o problema de recessão que nós estamos vivendo, nunca chegaríamos a uma expansão de quase 3 bilhões no Fundo Constitucional. Isso aí, nem crescimento da China, em patamares que a China cresce, nos levaria a uma arrecadação desta monta. Então, já se sabia que aquilo ali era uma mera peça de ficção. Isso está refletindo de forma assim, bastante significativa hoje na gestão desse atual governo. Nós temos que lidar com falta de orçamento em várias áreas e falta de financeiro, né? Nós não temos recursos orçamentários, a lei orçamentária é uma lei autorizativa. Se você não tiver uma autorização orçamentária para realizar um gasto, você não pode pensar em fazê-lo, mas temos por trás também a questão financeira, que são os recursos efetivamente, aquilo que você tem na sua conta corrente, fruto dos ingressos, das suas receitas, repasse do Fundo Constitucional, etc. Então, a situação que nós vivemos hoje, ela é alarmante. Eu, como secretário da Casa Civil, participo da governança que, em síntese, busca eleger prioridades, fazer remanejamentos orçamentários e de recursos financeiros para atender as áreas que são mais necessitadas. E, nesse trabalho, nós temos buscado, sim, blindar a saúde, sabendo que é um serviço essencial, que não pode esperar. A gente tem limpado o orçamento de diversas áreas para tentar garantir o repasse à saúde, aquilo que seria o mínimo necessário à manutenção dos serviços de saúde. Isso se faz a duras penas. Nós, por vezes, nos sentamos lá e ficamos decidindo, olha, vamos tirar aqui o orçamento do zoológico. Aí você deixa os bichos com fome, na hora que apertar ali, que tiver um caos, aí você remaneja da outra área e dá comida para o bicho. E a gente vai, então, assim, canibalizando recursos que são essenciais para o funcionamento da máquina. A gente vive nessa situação. Corta aqui, espera o outro gritar, aí tira de um terceiro, repassa para o segundo e assim vai. E nessa ciranda temos sim buscado blindar a saúde, que a gente sabe não poderia nesse instante eu digo, prescindir desses recursos. Eu digo nesse instante porque, com um trabalho de gestão eficiente, eu acredito que esses recursos possam render mais e a gente consiga, eventualmente, fazer mais com menos. Mas, num primeiro momento, no momento que nós enfrentamos agora na saúde, nós estamos aqui com o nosso secretário Fábio Gondim, que é um grande gestor, sabidamente, um especialista na área orçamentária, foi consultor-geral de orçamento dessa casa. Eu tenho certeza que ele vai conseguir, sim, implementar um modelo mais eficiente de saúde, de prestação de serviços de saúde, que nos leve a fazer aquilo que disse há pouco, fazer mais com menos. Apenas retomando, então, portanto, essa questão do caos que nós vivenciamos aqui em relação a esse déficit fiscal encontrado, isso é agravado por uma conta imensa que foi deixada, da ordem de 3 bilhões,
E eu quero dizer, são 3 bilhões em despesas relativos ao orçamento de 2004, seja na forma de despesa de exercícios anteriores, como também em restos a pagar. Nós temos 2,2 bilhões de despesas de 2014, que não contabilizadas, segundo, inclusive, relatório prévio do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Isso, em breve, vai poder ser aclarado ainda mais, uma vez que está em vias de acontecer o julgamento das contas de 2014. Algumas pessoas ainda insistem em dizer, não, isso não é verdade, etc., mas isso é um fato. 2,2 bi em despesas, portanto, não contabilizadas, e algo em torno de 800 milhões em restos a pagar que nós tínhamos do orçamento de 2014. Isso faz com que os fornecedores de todo o governo, inclusive da saúde, estejam com o pé atrás. Fala, olha, eu vou prestar um serviço, mas corro o risco de não receber. Isso faz o quê? Isso faz com que nós compremos muito mal. As pessoas já buscam embutir ali uma margem de lucro que significaria um colchão ou um seguro para o caso de não receber aquilo que lhes é devido. Isso nos coloca numa situação ainda mais grave, com a ameaça constante de paralisia de fornecimento em áreas essenciais, em medicamentos, em serviços como manutenção de equipamentos que são essenciais, por exemplo, num centro cirúrgico. Tudo isso é uma situação gravíssima que nós vivenciamos agora. E aí vocês podem dizer, não, mas vocês não fizeram nada para debelar essa situação. Nós estamos, sim, tentando pagar os fornecedores. Aquilo que tinha em restos a pagar, cerca de 800 milhões, nós já conseguimos pagar em torno de 600 milhões de reais, portanto, em restos a pagar, nós conseguimos cumprir aí 3/4 daquilo que devíamos em relação ao exercício de 2014. Entretanto, quando se trata de despesas de exercícios anteriores, que não sejam ainda despesas liquidadas, cujo serviço tenha sido prestado, tenha sido tido um aceite no recebimento e que estejam apenas aguardando o pagamento. Não sendo assim, muitos casos a gente vai precisar de apurar melhor se houve a prestação de serviço ou não. Esses casos de ideias, chamadas despesas de exercícios anteriores, esses não estão sendo de fato objeto de pagamento por parte do governo, salvo casos assim autorizados, inclusive com acompanhamento do próprio Tribunal de Contas da União, em situações emergenciais que poderiam nos levar à paralisia de serviços assim que causariam um grande caos na nossa sociedade. Mas esse é o quadro que nós vivenciamos. Em relação ao orçamento de 2015, idem, outros 2 bilhões e 900, quase 3 bilhões são esperados de desajuste ao longo de 2015, ou seja, entre o que nós precisamos para fazer frente às nossas despesas e o que temos em caixa, tanto do ponto de vista orçamentário quanto financeiro, há aí um desnível, um abismo da ordem de 2,9 bilhões. E agora, em setembro, ainda chegam os reajustes concedidos a mais de 30 carreiras, que nos impõe um aumento de gastos da ordem de 150 milhões de reais na nossa folha de pagamento por mês. A folha hoje é de 1 bilhão e 600, nós vamos acrescentar a essa folha de 1 bilhão e 600 mais 150 milhões de reais, o que nos leva a uma situação insustentável. Se nós não conseguirmos reduzir a despesa ou aumentar a receita, nós não teremos, inclusive, recursos para pagamentos de salários. Essa é a situação que nós encontramos. Não tem mágica. Mas aí vocês falam, não, façam economia. O importante é que as pessoas saibam que, infelizmente, boa parte do nosso orçamento está comprometido com despesas obrigatórias, como, por exemplo, o pagamento de pessoal, questão previdenciária, PIS, PASEP, coisas que a gente não pode escolher e eleger não pago. Então, nós já temos aquela despesa já fixada por lei e nós vamos ter que cumprir. Isso nos leva, assim, por exemplo, a uma margem muito pequena de despesas que são, digamos assim, facultativas.
Então, nós temos ali algo em torno de 12%, 13%, onde a gente pode fazer economia, aí você economiza 70%, você economizou 8% do total do orçamento. Isso não é suficiente para nós enfrentarmos a grave crise que nós vivenciamos hoje. Daí porque a única saída passa a ser o aumento de receita. Naquilo que era possível fazer em termos de corte, de gasto, nós temos feito. Esse governo, por exemplo, em relação à publicidade, o governo anterior gastou 197 milhões, esse governo gastou no primeiro semestre 4 milhões, para você ver a diferença, a ordem de grandeza que nós estamos tratando. Passagens de servidores, alguns servidores, secretários de Estado viajam às suas expensas, tirando dinheiro do seu próprio bolso. A gente não permite passagem diária, coisas assim essenciais, a gente autoriza, em alguns casos, a pessoa pagando das suas expensas. Cortamos cargos oficiais, gasolina, cargos em comissão, já cortamos a ordem de 46%. Vamos cortar mais agora, porque, me permita só mais um minuto, porque nós estamos agora em vias de transpor o limite de gasto com o pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal em função desses aumentos que nos impactam agora em setembro, e nós vamos ser obrigados a fazer mais um corte da ordem de 20% em cargos comissionados. Mas cargos comissionados hoje respondem por cerca de 46 milhões do orçamento mensal do nosso governo, contra um orçamento de 1 bilhão e 600 com o pessoal. Então, quando a gente está falando em corte, pessoal, nós vamos cortar dos comissionados, mas a margem é pequena porque o gasto em relação ao todo ele é pequeno. Então, nós vamos ter que fazer grandes sacrifícios, contar com a Câmara Legislativa para aprovar algumas medidas que nos levem ao aumento de receita. Muito do que precisamos depende da Câmara Legislativa. Nós confiamos no senso de responsabilidade da Câmara Legislativa para que possamos enfrentar essa grave crise que aí está. Sem o que não há mágica. Sem o aumento da receita e tentando fazer o máximo em termos de corte de gasto, renegociando vários contratos. Os grandes contratos, aquele que nós não tivemos redução de custo, nós tivemos pelo menos a manutenção dos patamares de anos anteriores, num período em que a inflação se aproxima de 10%, já é um feito. Na verdade, é um ganho de 10%. Então, temos tentado fazer, mas vai demorar um pouco para arrumarmos a casa e conseguirmos, sim, ter uma atenção maior para aqueles serviços que são essenciais no nosso Distrito Federal. Em face da falta de tempo, eu não vou abusar e não vou ser indelicado com os colegas invadindo aí o seu espaço